Sabe quando pergunta assim, você não tem vergonha, não? Para algumas coisas e sobre o que eu quero falar, eu vou te dizer, sou sem vergonha. Exatamente. Como? Olha o que Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 nos fala. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Gente, é tão interessante que um texto como esse até provocou uma reforma protestante. A nossa reforma protestante foi provocada por isso quando Martinho Lutero pensou assim, olha, o justo viverá pela fé. Ele entendeu então que ele tinha que romper com aqueles paradigmas que ele era cercado, aqueles contextos culturais, políticos que ele vivia na época, e hoje chega para a gente de uma maneira muito extraordinária. Aqui nós vamos ver nesse texto que nós não devemos nos envergonhar. Por quê? Temos que ser sem vergonha em relação ao Evangelho. Ao Evangelho, porque é saber que é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Gente, olha só, quantas pessoas hoje precisam de estar aí ouvindo a palavra de Deus? Quantas pessoas que a gente entende que, não confessando a Jesus, não ali tendo essa justificação dos seus pecados ali, essa remissão dos seus pecados, se morrer, pega o elevador para baixo. Não é verdade? A gente tem que ter aquela certeza e a expressão absoluta de que se a gente morrer, a gente vai pegar o elevador para cima. Por quê? A salvação, Deus quer que todos sejam salvos. Como aqui está dizendo aqui, tanto para o judeu como para o grego. Paulo estava falando aqui que era para todo mundo, a salvação é para todos. Não é só para o judeu, não são só para os escolhidos. Mas ela precisa de ter aquela condição de aceite. E esse aceite que está aqui é saber que eu não posso me envergonhar desse evangelho, que é o poder de Deus. Saiba, não há o poder na nossa oração, não há poder na nossa confissão, não há poder nas nossas denominações. O poder que nós podemos exercer está no Evangelho. Como Atos 1,8 nos ensina que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A gente só vai saber se nós conhecermos esse Evangelho de Deus que nos dá o poder da vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje nós temos vida e vida em abundância, porque esse Evangelho chegou até nós. Você que crê nesse Evangelho, você que é salvo em Deus, você tem que pensar que alguém foi sem vergonha para pregar esse Evangelho aí para você, que é o poder de Deus. Outra coisa, quando aqui está dizendo que eu não posso me envergonhar desse Evangelho, é porque esse Evangelho, sendo a salvação de todo aquele que nele crê, eu volto a dizer, Jesus não discrimina ninguém. Quando ele morreu na cruz, foi por mim, morreu por você, morreu ali por aquele traficante, morreu pelo ditador, morreu por todo mundo. E então, exatamente, nós precisamos fazer com que esse Evangelho, que é para todos, ele chegue para salvar a quantos forem necessários. Eu me lembro daquele filme Lista de Schindler, que ele podia ter, quando ele teve ali, ele pensou num dinheiro ali que ele ainda teria, não é? Que ele poderia ainda salvar mais ainda judeus. Nós temos que pensar nisso. A cada novo momento, a cada novo encontro, a cada novo reencontro, você tem uma oportunidade de expressar esse Evangelho para alcançar alguém, para chegar como salvação à vida de alguém. Estava na minha igreja lá esses dias, de tarde, até estudando alguma coisa assim, e chega um rapaz voluntário, pastor, tem uma moça querendo falar com o senhor ali. Comigo? Mas sabe o nome? Não, ela chegou aqui. Eu fui atendê-la e ela foi, olha, vi que tinha uma igreja aqui, vim aqui porque eu quero conhecer mais da Bíblia, eu quero conhecer mais essa forma, essa expressão de fé como vocês têm. Então, eu estou aqui. Olha só, as pessoas estão querendo conhecer essa revelação aqui do Evangelho. Agora, eu também não posso me envergonhar desse Evangelho, porque ele é a revelação da justiça de Deus
para nós. Olha só esse texto, como que ele nos fala aqui. Ele está dizendo assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é esse estado de justiça? Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. É essa justiça de Deus que é quando nós vamos entender que nós podemos estar diante dele, podemos viver a fé, podemos ter o céu, exatamente porque nós não temos nenhum complexo de inferioridade, medo, o pecado já não nos domina mais. Então, aqui nós vamos entender que esse Evangelho, sendo a justiça de Deus, é a justiça daquilo que nos faz, não pelo que nós merecemos, mas foi porque, por graça a nós, Ele fez naquela cruz. Então, não dá mais para ficar aí parado, não dá mais para ficar lamentando um erro que um homem cometeu, porque senão você estaria dizendo que seria uma injustiça. Quantas pessoas saem das igrejas porque viu alguém cometendo algum erro? Até mesmo, justo, cometeu, está certo, você está chateado. Mas se você se afasta da comunhão de Deus, você pode estar com isso dizendo: Deus, o Senhor foi injusto. E aí, tudo isso que nós falamos vai por ralo abaixo. Então, vamos ser esses sem vergonhas para poder falar desse Evangelho. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.